Olá, dona costureira! Vamos costurar hoje algo bem interessante, algo bem legal, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque foi muito pedido pelas minhas seguidoras lá no Instagram. E a propósito, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o endereço dele aqui, que é @ElaineCosturaC. Lá no meu Instagram eu posto o meu dia a dia no ateliê, tudo que eu faço. Eu sou costureira de facção, então eu trabalho pegando muita produção por semana, por mês, por dia, e eu posto tudo para vocês em tempo real. Mostro os perrengues, mostro as coisas boas, mostro também as dicas que eu uso, as coisas que eu faço para transformar o meu trabalho em produtividade, dicas de como trabalhar melhor, como costurar, enfim, tem muita coisa boa lá no meu Instagram e eu vou deixar ele aqui para você ir lá conferir. Vou deixar também o link dele, se você quiser só clicar e ir direto, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. E lá no meu Instagram eu faço várias enquetes e perguntas para vocês decidirem o que vocês querem ver de passo a passo de costura aqui no meu canal Costura Elaine. E essa semana o mais votado e pedido entre vocês foi calça. Várias pessoas me pediram para fazer calças e vários tipos de calça. Então, eu trouxe uma calça hoje, nós vamos costurar juntas uma calça hoje que eu acho que vai ficar linda demais, que é a calça pantalona. Uma calça que está super em alta e eu tenho certeza que você vai gostar. Ela é reta na frente, com cós reto na frente e tem elástico atrás. Então, é uma calça super fácil de fazer. Se você é iniciante, já pode preparar o tecido, porque você vai conseguir fazer junto comigo, eu tenho certeza, e vai ficar linda. Antes que você me pergunte, todas as informações dessa calça estão na descrição desse vídeo. Tem modelagem do P ao GG para você na descrição do vídeo, e a modelagem vai no formato A4 para você imprimir em qualquer impressora aí da sua casa, ou no formato plotter, se você preferir, tá? Tá tudo na descrição aqui. Mas qualquer dúvida, é só me perguntar nos comentários que eu respondo, tá bom? Agora chega de falação e bora pro vídeo. E a gente vai começar a fazer pelos bolsos. Então, eu vou pegar as duas partes, ó, do bolso e a gente vai casar o bolso agora desse jeito. Frente com frente, né? Direito com direito. Ó, vai ficar assim. Deixa eu reservar aqui, botar no cantinho o molde. A gente vai passar uma costura agora aqui e aqui, para fechar o nosso bolso, né? Aqui e aqui. Tá? Vamos passar uma costura na reta. Depois a gente vai reservar, porque a gente vai fazer o acabamento também no overlock. Então, vamos passar na reta, deixando um espaçozinho, né? Bolso já costurado, ó, todos os dois já estão prontinhos. A gente vai pegar a nossa parte da frente agora. Reservar o molde. E nós vamos costurar o nosso bolso nessa abertura aqui, ó, tá vendo? A entrada do bolso, nós vamos costurar. Entrada do bolso com a entrada do bolso. Desse jeito aqui, e nós vamos passar uma costura aqui nessa parte. Nós vamos fazer isso nas duas partes. Agora, nós vamos desvirar essa parte do bolso. Se você quiser, você pode passar aí com ferro para ficar bem vincadinho. E a gente vai fazer um pesponto
uma costura bem aqui em cima, deixando um espaçozinho para ficar bem bonito. E vai ficar assim, tá vendo, ó, a costura. O nosso bolso tá aqui atrás e a costura da entrada do nosso bolso vai ficar assim. Claro que a gente tem que passar, tá? Para poder assentar, acertar também essa costura e ficar tudo muito bonitinho. Então, a gente vai fazer agora, nós vamos unir essa parte aqui, ó, do gancho. Então, nós vamos colocar frente com frente, ó, desse jeitinho aqui. Direito com direito, e nós vamos passar uma costura aqui na máquina reta. Ó, vai ficar dessa maneira aqui. Ó, costura da frente com os bolsos, ó. E aí eu vou aproveitar e vou passar também uma costura na parte de trás. Ó, parte de trás. Nossa parte de trás é maior. Nós vamos passar uma costura aqui em toda a parte do gancho. A parte de trás é maior mesmo, tá? Ela é bem maior do que a frente, porque a parte de trás ela precisa mesmo ser maior, né? Porque tem toda a elevação aqui do bumbum. E também porque a parte de trás vai ter um elástico que nós vamos fazer embutido aqui. Então, a gente vai virar, né? Nós vamos rebater. Então, precisa ser bem maior do que a parte da frente. Ó, já fechamos. E agora, tá vendo? Parte de trás. E agora nós vamos passar toda essa parte que nós fechamos na máquina reta, nós vamos passar no overlock para fazer um acabamento bem bonito. Vamos passar os bolsos, essa parte, né, ó, do bolso que a gente fechou, todos dois, a parte do gancho frente e a parte do gancho costa. Já overloquei tudinho. E olha, se você tiver uma máquina interlock, aqui na minha cidade a gente chama essa máquina interlock de 5 fios, overlock 5 fios. Como que você chama aí na sua cidade? Porque esses dias eu falei isso lá no Instagram e foi um alvoroço de gente me falando: Elaine, o nome dessa máquina não é 5 fios, é interlock. Porque cada região costuma chamar de uma determinada forma, né? Aqui a gente chama muito de 5 fios, mas eu sei que tem muitas pessoas que conhecem ela como interlock. Então me fala aqui nos comentários como que você conhece essa máquina na sua cidade, na sua região. Se você tiver uma máquina dessa interlock ou 5 fio, independente do nome, você pode fazer essa parte direto, tá? Você não precisa vir na reta para depois ir para o overlock, porque essa máquina ela faz os dois serviços, o serviço da reta e o serviço do overlock. Então você já fecha a roupa, ela já faz aquele ponto de segurança e também ela já faz o acabamento do overlock, tá? Tudo de uma só vez. Então se você tiver, você faz direto. Eu, como não tenho, eu estou fazendo, mesmo se eu tivesse, eu ia fazer os 2 passos para facilitar. Aí, você que não tem, conseguir entender e compreender como faz essa costura sem ter a máquina, né? Fazendo os 2 serviços, a reta e depois o overlock. Bem, agora com tudo fechadinho e tudo pronto, nós vamos colocar o nosso elástico na parte de trás, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu elástico. Ó, agora eu vou pegar o meu elástico, tá? Lembrando que o elástico é apenas para a parte das costas, porque a parte da frente ela vai ser reta. Então eu vou pegar o meu elástico. Elaine, qual é a medida de elástico? Quanto que eu devo colocar de elástico?
Todas essas medidas estão na ficha técnica, tá? Lá tem tudo direitinho e bem explicadinho, medida de elástico para todos os tamanhos, qual é o tipo de tecido que você pode estar usando para fazer a sua peça. Se você não tiver o mesmo tecido que eu tenho, você tiver outro tecido aí na sua casa, então eu dou dicas de tudo, tudo descrito direitinho lá na ficha técnica que vai junto com a modelagem, tá? Então eu vou colocar agora pela parte do avesso do meu tecido, deixa eu pegar aqui. Eu vou costurar um pedaço do meu elástico aqui, lembrando que o elástico tem que ser um elástico largo, tá? Pode ser até maior do que esse. Eu vou costurar um pedaço aqui na minha máquina overlock. Nós não vamos fazer na reta, nós vamos fazer direto no overlock. Então, eu vou fechar esse pedaço aqui no overlock e vou vir com a outra ponta e vou fechar aqui no overlock, nas duas laterais, tá vendo? Ó, a minha calça na parte de trás. Epa, caiu. Então, ó, a minha parte de trás, tá vendo? Eu vou prender uma ponta na lateral da minha calça e a outra ponta na outra lateral da minha calça. Feito isso, a gente vai esticar. Ó, depois que as duas pontas estiverem presas, nós vamos esticar e vamos costurar toda a lateral do nosso, essa parte, né, da nossa calça com o nosso elástico lá na máquina overlock, tá? Se você tiver dificuldade, Elaine, eu não consigo fazer isso. Você pode fazer na reta primeiro, para dar uma segurança, tá? Para firmar. Mas depois a gente precisa passar toda essa parte aqui na máquina overlock. Lembrando que na hora de costurar, cuidado para não comer o elástico, não cortar o elástico na faca do overlock, tá? A gente vai costurar sem deixar cortar o nosso elástico. Então, vamos lá. Ó, já coloquei o nosso elástico na parte de trás e agora eu vou pegar novamente a parte da frente e nós vamos vamos preparar esse bolso da seguinte forma. Tá vendo que o nosso bolso tá solto? Ó, ele tá solto. Então, nós vamos prender para ficar mais fácil quando a gente for fechar a lateral. Então, eu vou passar uma costura aqui, nessa parte de cima, ó, que tá solta e aberta, aqui e aqui. Nessa parte aqui, a gente não vai fechar o nosso bolso, tá? Porque a gente não vai ter costura lá na frente, aparente. Então, nós vamos fechar só aqui em cima, para poder unir e ele não ficar mais solto, e aqui na lateral também. Vamos fazer isso nas duas partes, nos dois bolsos. Agora a gente vai pegar o nosso cós frente. O meu tecido ele é bem fino, como vocês devem estar reparando. E aí, se o seu tecido for fino também, você vai precisar entretelar esse tecido, tá? Colocar uma entretela. Elaine, como que eu faço isso? É bem simples. Você vai comprar a entretela e você vai cortar igual o molde, ó. Você vai cortar usando o molde igual você fez na parte do cós. E aí, como que a gente vai colar isso? Com o ferro, tá? Você vai pegar a parte brilhosa, não sei se dá para ver aqui na câmera, ó. Tá vendo que tem um brilhozinho? Essa parte tem um brilho, essa daqui não tem. A parte brilhosa é a parte que contém a cola. Então, a gente vai colocar ela virada para o tecido, a parte do avesso do tecido, desse jeitinho aqui. E aí a gente vai vir com o ferro, tá? E vai colocar. Não precisa ficar passando, só o calor já faz com que ela cole. Então eu vou lá colar e vou trazer, mostrar para vocês como ficou. Ó, gente, depois de entretelado vai ficar desse jeito aqui. Ele vai ficar mais grossinho, tá vendo o tecido?
E aí eu vou dobrar esse tecido ao meio e a gente vai passar uma costura bem na pontinha, tá? Só mesmo para a gente manter o nosso tecido, nosso cós dobrado, tá? E para facilitar na hora da gente prender. Cuidado para não deixar ele ficar retorcido, tá? Mantenha ele alinhadinho e a gente vai passar uma costura bem na beiradinha. Feito isso, eu vou dobrar meu cós no meio. Elaine, mas não casou aqui na ponta, não tem problema, tá? Ó, eu vou dobrar o meu cós no meio certinho. Vou encontrar o meio. Vou dar um pique aqui. Ó, pique dado. Vou pegar a minha parte da frente e nós vamos colocar o cós bem no meio, tá? Pique bem no meio da nossa parte da frente. Se você quiser, você pode colocar um alfinete. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou marcar aqui vou prender com um alfinete, parte da frente com o nosso pique. Desse jeito. E aí a gente vai costurar. A gente vai colocar fazer uma costura por toda a volta. Se ficar sobrando nas laterais, não tem problema, a gente corta depois, tá? Então, bora lá. Ó, dá uma olhada para ver se a costura não tá soltando aqui, não tá saindo. Cuidado também na hora de costurar os bolsos para não ficar, né, dobrado assim, ó, e não acabar costurando em cima dos bolsos. Então vai ficar desse jeito. A minha deu certinho nas laterais, mas a sua, se não tiver dado, você pode cortar se ficou a mais. Ó, eu já passei no overlock aqui atrás do nosso cós para fazer o acabamento, tá? E aí eu vou fazer um pesponto aqui na frente para ficar bem bonitinho. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? É opcional, mas eu gosto, eu acho que fica bonito. E aí, ó, cuidado com o bolso atrás. E aí a gente vai colocar ele assim, ó. E vamos passar uma costura aqui. Cuidado também para não deixar essa costura para cima, ó, e ele ficar assim, tá? Essa costura vai para baixo, desse jeito, e a gente vai fazer uma costura em cima dessa parte aqui, tá? Bem na pontinha para ficar bem bonitinho. Ó, prontinho. Eu sou apaixonada por pesponto, eu acho que fica muito lindo, eu gosto bastante. Depois a gente dá uma passadinha, minha máquina deu uma agarradinha aqui no início, na parte do bolso, mas depois foi tranquilo. E eu amo, gente, acho que fica muito lindinho, né? Mas se vocês não quiserem fazer, não precisa, isso é opcional. Agora nós vamos fechar a nossa calça. Agora, gente, ó, preste atenção porque essa parte, ó, é fácil, mas a gente precisa prestar atenção para a gente não fazer de forma errada. A gente vai colocar, ó, frente com frente, né? Direito com direito. E aí nós vamos fazer um sanduíche com o nosso cós, tá? Ó, eu vou colocar o cós na parte de baixo do meu elástico. Desse jeito assim, ó, tá vendo? Desse jeito assim, ó. Ó, elástico
e parte da frente do meu cos, tá? E aí a gente vai virar desse jeito. A gente vai fazer um sanduíche, ó. Um sanduíche aonde a parte da nossa frente vai ficar no meio entre a nossa costa. Ó, vou fazer de novo. Peraí que tá puxando. Ó, frente, cós da nossa frente. A gente vai encostar o cós da nossa frente na parte de baixo, onde termina o nosso elástico. Encostou, eu viro, fazendo um sanduíche, desse jeitinho aqui. E aí a gente vai passar a costura reta por toda a nossa lateral, começando daqui até a parte da bainha, tá? Segura bem para essa parte não andar, porque essa parte tem que estar bem certinha. Você pode alfinetar também, se tiver dificuldade. O importante é que você não solte, que deixe essa parte bem firmezinha na hora de você prender. Ó, gente, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, o mesmo sanduíche. Ó, depois de costurar a nossa lateral, tá vendo? Deixa eu ver aqui. A nossa lateral, a gente vai costurar agora o entrepernas. Vamos fechar essa parte também no overlock. Quer dizer, na máquina reta. Vamos fechar primeiro na máquina reta, depois eu vou passar no overlock. Dona costureira, já passei no overlock as laterais. Eita, com linha aqui. Já passei as laterais, inclusive aqui, ó, na parte do elástico, no overlock, pra gente fazer um acabamento, né, perfeito, bonitinho. Passei também a entreperna no overlock. E outra coisa que eu preciso te lembrar, tá? Essa calça, esse molde, ele foi feito para a gente usar um cós bem largo. Esse meu cós aqui, deixa eu até ver quanto que ele tem aqui, esse elástico, aliás. Ó, ele tem 3 de largura. O correto é você usar um elástico de 4 de largura, bem largo, tá? Quanto mais for largo, mais largo você colocar, de 4, assim, vai ficar melhor e vai ficar... Ele foi feito, o molde foi feito para esse tipo de elástico, tá? Um elástico bem largo. Mas eu não tenho esse elástico aqui. O único que eu tenho é esse, e como eu queria muito fazer essa calça para vocês, porque vocês me pediram muito lá no Instagram para eu fazer calça, então eu tô fazendo com o elástico de 3 de largura mesmo, tá? Mas façam com de 4, 4,5, que vai ficar melhor. E o molde foi desenvolvido para isso. Então, o que acontece? Na barra, se você fizer com o elástico menor, como o meu, né, mais fino, vai sobrar, tá? Porque quando a gente virar aqui, ó, quando a gente virar, ele vai virar menos, né? Porque ele é mais estreito. Então, vai sobrar um pouquinho na barra, mas aí é tranquilo, é só a gente cortar, refilar, tá? Já passei no overlock a parte da barra também, pra gente poder adiantar. Bom, agora eu vou virar a nossa calça pro lado direito. E aí a gente vai prender o nosso elástico. E aí, ó, virando,
a gente vai agora prender, porque o nosso elástico tá solto, tá vendo? A gente vai embutir o nosso elástico na nossa calça. Então, nós vamos segurar ele aqui, ó, e vamos passar uma costura esticando, ó, o elástico para poder a gente costurar, tá? Nós vamos passar primeiro uma costura bem em cima do overlock e depois nós vamos passar mais duas costuras aqui em cima, uma bem em cima do nosso cós e outra mais ou menos no meio, tá? Pode fazer até 4 costuras aí, dependendo do seu elástico, você pode distribuir aí bastante costura que vai ficar bem bonito, tá? Puxa bem, ó, esse elástico para ele ficar bem retinho, não ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, com o pano aqui sobrando. Então é isso, vamos costurar. Ó, gente, fiz mais 3 costuras. Fiz uma costura bem em cima, aqui, uma bem embaixo, que foi a que a gente fez para prender, e uma no meio. Então, ficou 3 costuras no nosso cós, desse jeitinho. Ó, parte da frente, parte de trás. Tem linha ainda aqui. Depois eu tiro tudo direitinho. Ainda tá com linha. Agora, nós vamos fazer a bainha. Eu já tinha, quando a gente foi no overlock, eu aproveitei para passar, ó, aqui na barra, tá? No overlock. Então, agora a gente só vai dobrar e vamos fazer a costura. Dobra bem grossinho, tá? Porque calça fica muito bonitinho. A barra ser um pouquinho mais grossa, então eu gosto de uma barra assim, mais ou menos de um dedo, ó. E é isso, bora fazer a nossa barra. Deixa eu ver se meu guia tá por aqui. Meu guia tá aqui. Usar o meu guia, fazer a barra e bora! Prontinho, ó, uma dica também antes de você fazer essa barra é você vestir a sua calça para ver se ela tá muito grande, né? Se tiver muito grande, você corta, e se tiver pequena, você diminui o tamanho da barra. Acredito que não vai ficar, né? Mas cada pessoa tem uma altura, então o legal é você experimentar a sua calça antes de fazer a bainha. Eu vou agora passar todas essas costuras, né, vincar bem, e vou colocar ela no corpo para te mostrar como ficou linda a nossa calça. Resultado da nossa calça pantalona. Tô apaixonada, mas eu vou começar te mostrando os detalhes de costa. Ó, nosso elástico, lembra que eu falei para vocês quando a gente estava costurando para colocar um elástico maior, né, que ela vai ficar melhor. Mesmo com o elástico menor, o meu elástico é de 3, ainda assim eu amei, tá? Achei que ela ficou linda demais, mas se você fizer com o elástico de 4, 4,5, vai ficar melhor, tá? Quanto maior for o elástico, vai ficar melhor a sua calça na parte de trás, mas eu gostei bastante. Parte da frente, ó, nosso cós perfeitinho, acabamento embaixo ficou ótimo, eu gostei muito, bem larguinha, soltinha. Eu coloquei com essa blusa só mesmo para fazer combinação, né? Combinar a estampa, mas eu acredito que ela vai usar muito no verão, porque uma calça de tecido assim fininho, né? Fica tão bom para usar no verão. Eu acho que fica tão fashion, fica tão bonitinho, tão aconchegante e também é bem fresquinho, né? Então, para o verão, para o calor, eu acho que vai ser uma ótima pedida. Espero que você tenha gostado. Como eu já falei, tá na descrição do vídeo todas as informações da calça, modelagem, tudo. Não esquece de dar aquele joinha antes de você sair desse vídeo. Não esquece de se inscrever, porque aqui toda quarta-feira a gente tem um vídeo de passo a passo de costura, cada um mais lindo do que o outro, feito especialmente para você. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na quarta-feira que vem. Um beijo e até lá!